Olá, poderosa! Seja muito bem-vinda à live número 2 do desafio de emagrecimento. Coloca o celular aqui para cuidar da live, esquece de baixar o som. Hoje eu vou te ensinar como organizar toda a sua alimentação para você conseguir emagrecer. Hoje você vai aprender como funciona a dieta natural. Comer comida de verdade, não é só emagrecer, é ter saúde e emagrecer. Você que está aqui comigo, ao vivo ou na gravação, deixa nos comentários quantos quilos você deseja emagrecer. Conta aqui para mim. Ao longo dessa semana, nós estamos tendo lives maravilhosas às 8 da manhã. Mais de 500 mulheres poderosas se inscreveram para participar desse desafio gratuito. Ontem nós tivemos a live número 1, onde eu te ensinei os erros que você está cometendo e por isso não consegue emagrecer. Hoje eu vou te ensinar como organizar sua alimentação para conseguir emagrecer. E até sexta-feira nós vamos ter lives todos os dias. Se você ainda não pegou o cronograma das lives, envia mensagem para mim. Opa, quase que eu derrubo meu café. Envia mensagem para mim. Pode ser nesse número de WhatsApp aqui, que é o número administrador do grupo, ou se você achar mais fácil, me chama lá no Nutri Clariane, no Instagram, tá? O WhatsApp da Nutri, aqui, ó. Ou faz melhor ainda, já entra no nosso grupo VIP. O link está aqui embaixo desse vídeo, tá? E aí você vai lá e chama o administrador do grupo, que eu pessoalmente vou enviar para você o manual com o cronograma, tudo certinho das nossas lives. Você que está aqui comigo ao vivo, coloca aqui nos comentários quantos quilos você deseja emagrecer. Quantos quilos você deseja emagrecer? Coloca aqui nos comentários que eu quero te conhecer. Se por acaso você caiu nessa live de paraquedas, não sabe quem eu sou nutricionista Clariane. Nesse ano de 2026, eu estou completando 20 anos de profissão. E eu me especializei em emagrecimento feminino, com foco em mulheres acima dos 40 anos. Porque sim, eu sei que eu pareço que eu tenho 18 anos, mas eu tenho 42 e já vou fazer 43. Meu Deus. Que pena que não dá para a gente voltar no tempo, né, gente? Bem que eu queria. Não, não pela juventude, porque a maturidade não tem nada melhor no mundo. Mas muitas coisas da juventude são maravilhosas, né? Só a maturidade que eu queria carregar hoje. Ontem eu contei um pouquinho da minha história, mas se você não viu, inclusive, se você não viu a aula 1, me chama lá no Instagram, NutriClariane, que eu envio a aula para você. Combinado? São 5 lives, de segunda a sexta. Todas essas lives serão gratuitas, tá? Inclusive, o grupo VIP ele é gratuito. Nessas lives eu estou te ensinando o que te atrapalha emagrecer, como emagrecer com dieta natural, como fazer jejum natural. Então, não perde nenhuma live. Não tem problema se você não assistiu ao vivo. Assista a gravação que fica liberada por 24 horas, para que você aprenda, para que você consiga desbloquear o seu emagrecimento. Eu costumo dizer que o desafio gratuito, ele é o primeiro passo para o emagrecimento. Ai, fiz um negócio errado. Mas que coisa. É o primeiro passo para o emagrecimento. É aonde você desbloqueia o que está te bloqueando agora, nesse momento. E você começa a emagrecer. Então, se você chegou aqui agora, se você ainda não sabe o que está acontecendo, comece a assistir as lives, você vai entender.
que você não conseguiu emagrecer? O melhor de tudo, vai conseguir emagrecer, né? Deixa eu só explicar um negócio aqui que eu apaguei. Agora sim. Para quem não viu a live de ontem, eu vou mostrar para você aqui. Deixa eu ver. Essa aqui, meu bem. Tá errado. Essa aqui não é ainda, não. Peraí. Também não é, Jesus. Por que tá dando erro aqui? Eu quero essa. Agora sim, glória a Jesus. Agora foi. Para quem não conhece a minha história, essa sou eu com 90 e ao lado 68. Sim, eu emagreci 22 quilos. Então, eu não sou uma nutricionista que entende de emagrecimento pelo que estudou. Eu sou uma nutricionista que estudou emagrecimento para emagrecer 22 quilos. E depois do meu emagrecimento, já ajudei mais de 20 mil mulheres a emagrecer. Então, eu tenho a experiência de trabalhar com mulheres, a grande maioria delas tem mais de 40, 50 anos. Inclusive, coloca aqui nos comentários qual a sua idade. Vamos ver se na live de hoje vai ser diferente. Porque nas lives, sempre a grande maioria das mulheres tem mais de 40, 50 anos. Vamos ver se hoje a sua idade se encaixa nessa faixa aí de idade. Então, eu tenho a experiência de estar todos os dias com mulheres que precisam emagrecer, de ajudar essas mulheres e, claro, viver o que é estar com excesso de peso. Porque quando eu engordei 22 quilos, eu já era nutricionista. E antes de engordar, eu nunca tinha estado acima do peso. Nesse nível, não. Por isso que eu sei que uma nutricionista que nunca esteve acima do peso não sabe o que é estar acima do peso. Ela sabe o que está escrito no papel, mas a realidade você só descobre quando você engorda. Eu falo porque eu era nutricionista quando engordei. Eu não tinha a mínima noção do que estava acontecendo. Depois que eu emagreci, aí eu realmente, é aquela frase, né? Sentir na pele, de fato, o que é estar acima do peso. Então, fica tranquilo que eu posso dizer que eu sei o que você está sentindo. E ontem nós fizemos um compromisso e hoje nós vamos reafirmar esse compromisso. Gente, coloca aqui nos comentários qual a sua idade. Quem está aqui comigo ao vivo, coloca. Vocês conseguem escrever aí nos comentários qual a sua idade? Coloca aqui nos comentários para eu saber se a maioria tem mais de 40 anos. Ontem nós fizemos um compromisso, nós conversamos que todos os dias nós vamos reafirmar esse compromisso. Qual é? Vou cuidar de mim. Por quê? Porque nós, mulheres, cuidamos de tudo e de todos o tempo todo. Mas, na hora de cuidar da gente, sempre acaba ficando para depois. E esse compromisso, vou cuidar de mim, eu afirmei ele no dia 1º de janeiro, porque eu fiz uma postagem no dia 29 de dezembro no meu Instagram, vou mostrar para você aqui, e essa postagem mudou completamente a minha visão sobre tudo. Por quê? Porque essa postagem alcançou mais de 600 mil mulheres, teve mais de 7 mil compartilhamentos. Foi uma postagem simples que eu nem imaginava que teria tanto impacto, que geraria um movimento tão grande. A postagem é essa. 2025, cuidei de todo mundo. 2026, vou cuidar de mim.
Eu vi o máximo que eu consegui dos compartilhamentos. E eu li o que as mulheres escreviam. E eu senti uma necessidade absurda nessas mulheres de se cuidar. Uma frustração e uma tristeza absurda nessas mulheres de estar o tempo todo entregando tudo de si para o externo, seja para o trabalho, para a casa, para a família, e para elas nunca sobrava nada. Por quê? Porque se eu estou doando toda a minha energia para fora, vai sobrar o quê para mim? E outra, quanto mais a mulher se doa, é automático você esperar um retorno. E a gente sabe que nem todo mundo dá valor ao que a gente faz, da mesma forma que a gente valoriza o que o outro faz. E aí entra também uma frustração nessas mulheres de não estar sendo reconhecida por toda a energia que gasta para cuidar do outro. Resumindo, eu senti uma necessidade por mais de 600 mil mulheres alcançadas com esse post. É muita gente, eu não consegui ver todo mundo. Mas tudo que eu consegui ver foi uma necessidade na mulher em se cuidar mais. E eu despertei porque eu já venho me cuidando há muito tempo, mas eu despertei e entendi que eu ainda estou falha no cuidado comigo mesmo. E eu me desafiei desde o dia primeiro. Eu criei esse desafio para mim. Desafio vou cuidar de mim. Porque a vida não é uma linha reta. A vida é uma montanha russa. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo. E todos os dias a gente tem que se desafiar a se cuidar. Eu estou compartilhando no meu Instagram esse desafio. Estou compartilhando de uma forma mais próxima com as minhas alunas e eu quero te convidar a se desafiar. Não é um desafio só para emagrecer, não. É um desafio para se cuidar. É cuidar do seu corpo, é cuidar da sua mente. E se você já aceitou esse desafio, você vai reafirmar aqui nos comentários. E você ainda não, quero te convidar. O desafio é muito simples, é tomar a decisão. Vou cuidar de mim. Se você aceita, coloca aqui nos comentários. E se você está na dúvida, escreve nos comentários. Vou cuidar de mim. Vou cuidar de mim. Mesmo que você ainda está desanimada, está na dúvida, só o fato de você escrever, o fato de você falar isso para você, vai começar a gerar um movimento. Chega a me dar arrepio, gente. Eu não imaginava que uma postagem tão simples assim viraria um movimento, viralizaria de uma forma tão grande pela necessidade das mulheres se cuidar. Bom, do mesmo jeito que algo muito simples, que eu não imaginava que teria tanto impacto, teve um impacto em mim, escreve nos comentários. Vou cuidar de mim, que vai começar a movimentar em você, mesmo que você ainda não esteja muito decidida. Coloca aí nos comentários. Já coloca aí nos comentários para eu ver que você está aqui, porque eu sei que tem mulheres maravilhosas aqui comigo. Você precisa comentar para eu poder te ver. A Odete, bom dia, Odete, bem-vinda. A Odete está decidida. A Odete já colocou aqui nos comentários. Maria Luísa está decidida, a Luciana, a Betânia, a Alice, a Ana Cláudia, sejam todas bem-vindas, todas decididas. Vai colocando aí nos comentários, vou cuidar de mim. Parece uma frase muito simples, mas começa a se mexer nessa frase para você ver a diferença que vai fazer na sua vida. E, obviamente, vai acelerar o seu emagrecimento. Porque quando a gente está bem com a gente mesma, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Agora, quando a gente está triste, frustrada, chateada, parece que tudo se arrasta. Vamos começar com o nosso conteúdo. Nosso conteúdo de hoje, eu vou te ensinar como organizar a sua alimentação para você conseguir emagrecer com dieta natural. Hoje você vai entender o que significa
a dieta natural? Primeira coisa, você tem que beber água. Sem beber água, você não vai emagrecer de jeito nenhum. Porque água é saúde. Gente, na nossa vida, primeiro vem o oxigênio, depois vem a água e, por último, o alimento. Ou seja, não tem como emagrecer sem oxigênio e sem água. Porque se eu não vou ter saúde sem água, não tem como emagrecer, tá? Preciso beber 3 litros de água todo santo dia. Tem que beber água. Ai, Nutri, mas e se eu esquecer? Não vai ser perfeito. Não, não, para de falar que faz certinho. Para de querer ser perfeita. Isso é coisa de botar na nossa cabeça quando a gente é criança. Porque menina tem que ter princesa, menina tem que ser certinha. Não, gente, a vida não é certinha. Nós somos seres humanos. Nós somos perfeitos na nossa imperfeição. Tem dia que você vai lembrar, tem dia que você vai esquecer. O que você tem que fazer? Facilitar a sua vida. E entender que o dia que você beber menos, você não vai se cobrar. Você simplesmente vai focar em beber mais amanhã. Mas não é beber mais compensando que você não bebeu. Não, é batendo a sua meta. 3 litros de água por dia. E ponto. Algo que eu tentei fazer e para mim não deu certo. Colocar despertador no celular. Não deu certo, não funcionou. Tenta aí. Tem alunas minhas que fazem e que para elas dão certo. Para mim não funcionou. O que funcionou para mim foi ter uma garrafa com água do meu lado. Essa aqui é uma garrafa maior, porque eu tô aqui no escritório, eu posso deixar essa garrafa aqui, fica fácil de beber. Quando eu saio, eu levo uma garrafa menor, porque essa aqui é muito grande, muito pesada, tá? Mas tem uma garrafa de, no mínimo, 700 ml. Menor que isso, não. Porque é muito pequena, você vai ter que repor a água muitas vezes, você vai esquecer, tá? E aí, o que é que eu faço? Acordei, eu encho a garrafa com água. Porque a primeira coisa que eu faço ao acordar é beber água em jejum, certo? Vou encher a minha garrafa e vou beber. Quanto de água que eu tenho que beber em jejum? O máximo de água que eu conseguir. Tem gente que fala que bebe 500 ml de água. Gente, tem pessoas que bebem 2 goles e ficam enjoada. Então, não força. Vai no seu limite. Por exemplo, ontem eu bebi 500 ml de água em jejum tranquilamente. Hoje, eu fui inventar de beber água gelada. No terceiro gole, parou, eu não consegui beber mais. Porque eu tenho o hábito de beber água em temperatura ambiente. E eu sei disso. Então, eu fui fazer um negócio que, para mim, não funciona. Resumindo, não consegui beber muita água em jejum. Fui beber mais água depois. Então, o que você tem que fazer? Vai no seu limite. Você gosta de beber água gelada de manhã? Vai beber água gelada. Você gosta de beber água em temperatura ambiente? Vai beber água em temperatura ambiente. Você consegue beber 500 ml? Vai beber 500 ml. Você consegue beber um gole? Bebe um gole que vai aumentando. O que você tem que fazer? O básico. Beber água em jejum. Certo? E como essa água em jejum faz parte da sua meta do dia, já coloca na garrafa, porque você vai conseguir mensurar. Gente, se você ficar bebendo água em copo, você vai ter que somar 8, 10 copos, depende do tamanho desse copo. Você vai esquecer quantos copos você bebeu, vai arrumar mais trabalho. Por isso que a garrafa é a melhor coisa. Outra coisa, por que eu uso a garrafa? Porque se a água está disponível para mim, eu vou beber. Agora, se a água não está disponível para mim, eu não vou beber. Por exemplo, agora, eu queria beber um café quente, mas a única coisa que eu tenho aqui é um café frio. Eu posso sair daqui agora e fazer um café novo? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou beber um café quente, porque eu não tenho um café quente à minha disposição e eu não posso ir buscar. A mesma coisa acontece na água. Se eu estou em um lugar e eu tenho água à minha disposição,
eu vou beber. Se eu ficar bebendo água no copo, vai ser muito mais difícil. Agora, se eu estou em um lugar, eu não tenho água à minha disposição e eu não posso buscar, eu fico sem beber água. Entendeu? É por isso que eu falo, a garrafa facilita a vida. E aí você usa uma garrafa maior quando for adequado, usa uma garrafa menor quando for adequado. Aí você vai ajustando, ok? O que você tem que entender é, precisa beber. O rio funciona, a pele não fica boa. Tem mulher que gasta rios de dinheiro com creme, mas não bebe água. Aí eu vou cuidar de fora para dentro e de dentro para fora, zero. Não, tem que beber água, ok? Tá. Próximo, você tem que organizar os horários de refeição. Não adianta ter um cardápio perfeito se você não tiver organizado os horários de refeição. A maioria das mulheres que me acompanham são donas de casa ou aposentadas. Tem mulheres que trabalham sim, tem mulheres que têm outra rotina sim. Mas a grande maioria são donas de casa e aposentadas. E aí o meu foco agora é em falar com você que fica em casa por qualquer motivo. O que eu percebo? A maioria das mulheres que ficam em casa janta muito tarde, simplesmente porque sim. Ela daqui, porque faz alguma coisa lá, vai jantar 10, 11 horas da noite. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu estou fazendo refeição no horário errado por nenhum motivo específico. Simplesmente porque eu fiquei enrolando ao longo do meu dia. Eu preciso organizar o horário de refeição. Tem gente que toma café da manhã 9, 10 horas. Aí o almoço já era, bagunça. E por que toma café da manhã tarde? Porque sim, tá? Não existe uma regra perfeita que você tem que seguir por obrigação. O que existe é uma regra de bom senso. O café da manhã é da hora que você acorda lá quando amanhece o dia, até no máximo 8 horas. Isso é café da manhã. O almoço é mais ou menos de 10 da manhã às 2 da tarde. Lanche da tarde é de 2 da tarde até às 5. E o jantar é a partir das 5 horas até umas 8 da noite no máximo. Pronto. É uma regra de bom senso. Eu te dei um espaço de tempo para cada refeição. Você vai fazer o quê? Você vai organizar os seus horários de refeição, tá? E entender que não é engessado, um dia vou comer num horário, outro dia no outro, mas tem que ser mais ou menos. Por exemplo, se eu costumo almoçar meio-dia, mas hoje eu almocei 1 da tarde. Eu não almocei tarde, eu almocei mais ou menos no mesmo horário. Nutre mais, o meu horário de trabalho é diferente. Aí você tem que ajustar de acordo com o seu horário de trabalho. E isso é individual, tem que fazer uma análise para entender a sua rotina. A maioria das pessoas vão fazer as refeições nesses horários que eu disse. A maioria é 99% da população. Você tem que entender, precisa organizar os seus horários de refeição. Senão não adianta ter um cardápio maravilhoso, saber o que comer, se você está com os horários de refeição tudo bagunçado. Certo? Agora, que é dieta natural? Você já entendeu que você tem que beber água, você já entendeu que você tem que organizar os seus horários de refeição. E o que é dieta natural? O que eu vou comer? O que eu vou comer? Primeiro, dieta natural, gente, é muito simples de entender. É comida de verdade. É aquilo que Deus criou, é aquilo que vem da natureza. É uma planta ou é de origem animal. Ponto. Veio num pacotinho colorido? Bom dia, meu filho. Bom dia. Ele quer aparecer. Pulou a janela, né? Não tem fogos. Por que você está com medo? Hã? Tá com o coração disparado. Tá bom, eu tô trabalhando, tá? Tá bom? Vai. Beijo.
Um cachorro desse tamanho, quando ele pula a janela é porque ele está com medo de alguma coisa. Tá bom. Vamos voltar aqui. Quem me acompanha nas lives já conhece o senhor José Leôncio, né? Mais conhecido como Leão. Ai, esse cachorro me mata. Cachorro de 25 quilos que pula a janela. Vocês acreditam numa coisa? Ai, meu Deus. Não é fácil. Tá. Onde eu estava? Tá. Dieta natural. O que é dieta natural? É comer comida. Se você está comendo só alimentos que vêm da indústria, pacotinho colorido. Ah, por exemplo, quero comer um frango? Nuggets. Quero comer um hambúrguer? Vou comprar um hambúrguer pronto. Quero comer uma lasanha? Vou comprar uma lasanha congelada da Sadia. Que mais? Quero comer uma bolacha? Vou comprar uma bolacha passatempo. Quero comer um salgadinho? Vou comprar como que é? Fandangos. Entendeu? Quero tomar um leite com chocolate. Compro um Toddy e um Nescau. Isso é alimentação industrializada. Eu quero tomar um iogurte, eu vou tomar um iogurte de sabor morango. Não existe iogurte de sabor morango, gente. A fruta morango, você tem que bater na hora e beber. Se você colocar num potinho e tapar, ele fica preto. Faz o teste aí. Como que aquele iogurte que está lá no mercado é sabor morango? É sabor mesmo, né? E outra, o sabor morango que inventaram não é o sabor original do morango. O sabor uva não é o sabor original. Quero comer uma gelatina? Vou comprar uma gelatina zero, porque eu vi uma nutricionista falando na internet que pode comer uma bacia. O que é gelatina zero, gente? É uma gelatina misturada com um corante, que eu chamo de tinta, misturado com um adoçante. Ai, nutri, mas é adoçante, não tem caloria, não tem mais nada. Mentira. Tem produto químico que o seu corpo entende como intruso. Aí gera em você o quê? Inflamação, intoxicação e inchaço. Por que a gente vive inchadas, estufada, cheia de gases? Porque a alimentação se resume nisso aqui, ó. Deixa eu mostrar a imagem para vocês. É tantos. Eu ainda vou colocar uma imagem com todos os produtos, porque é muita coisa. É muita coisa. Peraí. Fiz um negócio errado aqui. Sumi da tela, gente. Não, agora sim. Eu não sei o que que eu fiz que eu diminuí a tela. Tá, a tela diminuiu, mas eu consigo me ver. Ok. Então, o que que eu quero dizer? A dieta natural é uma dieta onde eu vou comer alimentos de verdade. Esses alimentos que você está vendo aqui, eles não são comida de verdade. São produtos alimentícios. É tudo cheio de corante, conservante, estabilizante, engrossante. É um tanto de coisa que a indústria criou que eu não consigo nem falar para vocês todas as coisas. Tem um vídeo que eu vi na internet esses dias, de uma professora mostrando para os alunos por que o ketchup é tão grosso. Porque eles usam, chama goma xantana. É como se fosse uma maisena que faz o ketchup ficar grosso. Por que a quantidade de tomate que tem no ketchup é mínima? Quer ver? Deixa eu ver.
Olha aqui, ó. É mínima, mínima, mínima. Ó, os ingredientes do ketchup basicamente são polpa de tomate, vinagre, açúcar, sal. Não, esse aqui é o mais natural de todos. Goma xantana espessante. É exatamente isso. O que que eu faço? Eu pego um pouquinho de tomate, aqui, ó, acidulante, ácido lático, conservador, sorbato de potássio, aromatizante. O que que acontece? Dentro de, por exemplo, marcas de ketchup, eu tenho uns que são mais naturais. Por exemplo, apareceu aqui para mim a marca Heinz. Ele é mais natural. Agora, tem outros que nada mais é que um tomatinho para dar um cheiro, misturado com um monte de composição química, para ficar com um sabor parecido com o ketchup. Aí, Nutri, como que eu sei? Passa a marca para mim. Gente, não tem como ficar falando marcas. Porque eu não sei que marca que você tem no supermercado da sua cidade. Cada mercado tem um trem diferente, depende da região. O que você tem que fazer? Pega lá a embalagem do negócio, olha os ingredientes. Você quer saber se se encaixa na dieta natural? Você vai ler os ingredientes, não importa a marca, leia os ingredientes. Se os nomes dos ingredientes você conhece, você sabe a origem, vem de planta ou vem de origem animal, é porque esse produto é mais natural. É conhecido como processado. São produtos que precisam ser feitos na indústria que não consegue ficar fazendo em casa. Agora, se você pega aquele produto, você lê os ingredientes, e está cheio de nome que você não sabe de onde saiu, por exemplo, goma xantana, acidulante, ácido lático, conservador, sorbato de cálcio, aromatizante. Você já viu pé de aromatizante? Você já viu algum animal, algum corte de carne que se chama sorbato de potássio? Não. Então, se eu olho o produto e eu vejo que está cheio de nome esquisito, significa que ele é ultraprocessado. E o grande problema das mulheres não emagrecer é o consumo alto de produtos ultraprocessados. É por isso que eu sigo dieta natural. Por quê? Porque eu busco comer alimentos naturais. E esses produtos que estão aparecendo aqui na sua tela são alguns exemplos dos industrializados que você não precisa cortar. Eu não mando ninguém cortar nada. Quer comer, come o que você quiser. Você tem livre-arbítrio para escolher o que você quer para a sua vida. O que eu trago para você é consciência. Eu vou tomar, o que me perguntam muito, refrigerante zero, é bom, Nutri? Não. A única coisa boa do refrigerante zero é a quantidade de dinheiro que gastaram para fazer propaganda para você acreditar. A única coisa boa é o dinheiro, né? De bom, isso aí não tem nada. A única coisa do refrigerante zero é que gastaram muito dinheiro para fazer você acreditar que agora ele era saudável. É uma mentira, gente. É uma mentira. Alimento saudável. Alimento saudável não precisa de propaganda. Você já viu propaganda de alface? Você já viu propaganda de arroz? O máximo que tem é o preço, porque está na promoção, porque está com desconto. Fora isso, não existe propaganda de alimento saudável, alimento natural, porque não precisa. Eu sei, você sabe que se é natural, é bom. Ninguém gasta dinheiro para fazer propaganda com alimento natural. Agora, nuggets, margarina, refrigerante, bolacha, iogurte com sabor artificial, tudo isso precisa de propaganda. E não é pouca propaganda, e não é pouco dinheiro que eles gastam para te convencer que esses produtos são de boa qualidade. Por quê?
porque não é natural, porque é feito na indústria. E simplesmente eu preciso convencer o cliente de que aquilo é bom, de que aquilo traz benefício. Para quê? Para ele comprar. Se você quer comer os produtos industrializados, você pode, você escolhe, mas eu trago para você consciência. Quanto mais produtos industrializados você tiver na sua alimentação, mais inflamação, intoxicação e inchaço você vai ter. Por que muitas mulheres ficam se arrastando, preguiçosa o dia inteiro? Ou outras mulheres ficam aceleradas e parece que levam um choque todo dia. Cada mulher se comporta de um jeito. Eu sou daquelas que fico me ameaçando. Tem mulher que parece que levou um choque. Mas por quê? Por causa da quantidade de produtos industrializados que consome. Seu corpo é natural, ele reconhece alimentos naturais. Aí você vai e consome um produto que tem corante, conservante, espessante, acidulante, todos esses pozinhos que a indústria inventou. O seu corpo não reconhece, o seu corpo reconhece como intruso. E a primeira coisa é gerar inflamação. A segunda coisa é gerar intoxicação. Por quê? Porque você não está consumindo os nutrientes que você deveria, que só tem nos alimentos naturais. E aí o seu corpo não tem os nutrientes que ele precisa para fazer a desintoxicação, para fazer o detox natural que todo o corpo faz. Por quê? Porque eu não estou comendo comida de verdade, eu estou comendo ultraprocessados. E aí, o que acontece? Eu vou ficar intoxicada, porque eu estou me entupindo de ultraprocessados. E, por fim, eu vou ficar inchada. Por quê? Toda a reação de inflamação e intoxicação, visualmente, é o quê? O inchaço. Então, é assim, algumas mulheres ficam preguiçosas, lerdas, devagar. Outras mulheres ficam aceleradas, cada uma reage de um jeito, mas todas, resumindo, fica inchada, cheia de gases e muitas vezes nem o intestino funciona. Por isso que você tem que seguir uma dieta natural. Ah, você vai passar fome? Ah, não vou poder comer isso? Não. Você vai comer, só que você vai comer com consciência. Então, ai, Nutri, eu quero comer um, quero comer uma pizza, eu quero comer um lanche, eu quero tomar um refrigerante. Tá tudo bem. 20% da sua alimentação você encaixa os industrializados. Ponto. 20%, gente, é não passar vontade, mas não ao ponto de te gerar problema, porque não existe prazer no mundo que traga benefício se te traz prejuízo. Certo? Então, quero comer uma pizza? 20% da minha alimentação, não tem problema. E os 80% da alimentação, você vai consumir alimentos naturais. Que são o quê? Comida de verdade. Arroz, feijão, manteiga, carne. Não é nuggets. Nuggets não é comida. Nuggets é uma mistura de raspa de osso de frango com temperos, com soja, com uma casquinha crocante para ficar gostoso e você querer comer mais. Você quer comer nuggets? Compra um peito de frango, passa no ovo, passa na farinha de trigo, tudo bonitinho, claro, e frita. Dá banho de porco, nada de óleo de soja. Óleo de soja você vai usar assim, o mínimo do mínimo do mínimo possível. E se não usar, melhor ainda. Por quê? Porque o óleo de soja é ultraprocessado. O O óleo de soja, para você conseguir fazer ele, você precisa usar inúmeros componentes químicos. Primeiro, para extrair o óleo da soja. Segundo, para refinar, limpar esse óleo. Gente, o óleo vegetal, ele está fora o azeite, tá? O óleo e o óleo de coco. Eu falo óleo de grãos. Óleo de milho, óleo de soja. Ele sai escuro e com cheiro desagradável. Aí a indústria criou um processo com vários componentes químicos para fazer esses óleos ficarem líquidos e com um odor e sabor
diferença na hora de fazer comida. Ou seja, a gente não vê o óleo de soja, eu acreditava que aquilo era natural. Até saber a quantidade de produtos químicos que é usado para fazer esse óleo. Eu não posso mais usar o óleo. Pode, pode, mas use o mínimo que você puder, tá? O mínimo. Se você, a partir de hoje, começar a usar na sua casa banho de porco, melhor para você. Por quê? Porque a banha de porco é muito mais natural. Ai, não nutre mais as granjas suínas, eles usam ração, ananana. Gente, nós temos que buscar o mais natural possível. Tem algumas coisas que não dá. Você consegue comprar banho de porco caipira, maravilhoso. Mas se você não consegue, entre uma banha de porco que tem lá da indústria e um óleo de soja, 1000 vezes a banha de porco da indústria. Entendeu? Não é uma linha reta, não é um negócio de ser perfeito, não é um negócio de ser certinha. É buscar o mais natural possível. Todo momento você vai comer margarina. Margarina não é saudável, não é natural. A margarina não faz diferença nenhuma no seu emagrecimento. Você pode consumir ela, você vai continuar emagrecendo. Mas eu preciso olhar para o natural, eu preciso olhar para a minha saúde. E se eu tenho saúde, eu emagreço. Agora, se eu só penso em emagrecer, eu não vou ter saúde. Aí o que vai acontecer? Eu vou perder massa muscular, eu vou ficar flácida e vou ficar envelhecida. Gente, pelo amor de Deus, graça que tem na vida uma pessoa emagrecer e ficar envelhecida. Ainda mais que a maioria das mulheres que me acompanham tem mais de 40 anos. Coloca aqui nos comentários qual a sua idade. Vamos ver se aqui tem gente com menos de 40 anos. Gente, emagrecer sem saúde é perder massa muscular, é ganhar flacidez e envelhecer mais rápido. Por que que eu falo dieta natural? Porque a dieta natural entrega os nutrientes que eu preciso para ter saúde. Se eu tenho saúde, eu emagreço bem. Se eu não tenho saúde, eu não emagreço bem. Eu emagreço com envelhecimento. Na idade que a gente está, Deus que me livre envelhecimento, porque se você for colocar numa balança, é muito mais fácil emagrecer do que rejuvenescer. E aí, se você emagrece sem saúde, sem dieta natural, e ganha um envelhecimento, vai dar muito mais dor de cabeça. Meu Deus do céu, não tem coisa pior no mundo do que você ver uma mulher que emagreceu sem saúde. O rosto dela parece que ela envelheceu 20 anos. O corpo dela parece que foi chupado como é que é? Um aspirador de pó. Parece que botaram um aspirador aqui, chuparam a gordura dela e ela murchou igual uma bexiga. O rosto dela envelheceu 20 anos. O cabelo caiu metade. Você conhece alguém que emagreceu assim? Não importa a forma como essa pessoa emagreceu. Se você conhece alguém que emagreceu assim, que parece que murchou igual a bexiga, que parece que envelheceu e que o cabelo tá ralo, você pode bater o martelo. Essa pessoa emagreceu sem saúde. É o que está acontecendo com quem está usando Monjaro e Ozempic. É o que acontece com quem fez bariátrica e não cuidou da alimentação. A alimentação não é só engordar e emagrecer, a alimentação é saúde. E quem emagrece sem saúde vai ficar parecendo uma bexiga murcha que envelheceu 20 anos e com o cabelo ralo. Você quer isso para você? Não me responder que eu já sei que não. Eu já sei que não. Você quer? Você quer? Emagrecer, ficar com o cabelo ralo, envelhecido, parecendo uma bexiga cheia? Não. Então você tem que emagrecer com saúde, você tem que emagrecer com dieta natural. E a dieta natural é priorizar o mais natural possível, com comida de verdade. Vou colocar aqui na tela aqui. Não tem como eu mostrar todos os exemplos, mas comida de verdade é o que está aparecendo aqui. Fruta, verdura, legume, é arroz, é feijão, é pão. Só que o pão tem um detalhe. Você, na hora de comprar pão, você tem que olhar para você escolher o pão mais natural possível. Porque tem pão que fica lá na prateleira 2 meses.
Aqueles pão que fala, ai, tem 7 grãos, 12 grãos, blá, 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 integral. Esses pães são cheios de conservante. Qual que é o pão melhor? É aquele caseiro, é aquele mais natural. Pão francês, com 2 dias o bichinho não serve mais para nada. Pão francês tem conservante na farinha? Tem melhorador? Tem. Só que se em 3 dias ele não presta para mais nada, a não ser fazer torrada e farinha de rosca, ele é muito mais natural do que aquele pão integral que fica 2 meses na prateleira. Entendeu? Resumindo, mais longa a validade de um produto, menos natural ele é. Porque se eu tenho uma validade muito longa, eu tenho muito conservante, eu tenho muito corante artificial. Quanto mais longa a validade, mais industrializado. Então, é simples. Quanto mais rápido o alimento estraga, mais natural ele é e melhor é para a sua saúde e para o seu emagrecimento. Anota aí que assim vai ficar muito mais fácil para você. Tá? Agora, Nutri, já entendi. Eu posso comer minhas gordices, eu posso comer meus negocinhos gostosos, que eu gosto, porém, eu preciso dar prioridade à alimentação natural para que eu tenha saúde, para que eu emagreça com saúde. Eu fique mais jovem, não mais velho. E agora, como é que eu vou organizar o meu prato? Vamos lá. Primeira coisa, vamos começar pelo café da manhã e pelo lanche da tarde. Por quê? Porque café da manhã e lanche da tarde são refeições semelhantes, você pode comer a mesma coisa nos 2 horários, certo? Primeiro, deixa eu te mostrar aqui o que é que o brasileiro faz. O brasileiro faz isso aqui, ó. Basicamente, pão, margarina, café, ou às vezes leite com café, leite com achocolatado, certo? É isso que o brasileiro faz. Gente, o que tem disso aqui? Tá certo? Não, não tá. Não tá. Esse café da manhã aqui, ele é gostoso. Eu adoro pão com margarina. Adoro. Mas a margarina, ela não é saudável. E pão com margarina tem uma digestão muito rápida, não traz saciedade, não enche barriga. Eu vou ficar com fome rápido. Por isso que esse café da manhã, não é que ele é errado, ele é incompleto. Como que eu vou completar esse café da manhã? Assim, continuo comendo pão, tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou incluir um ovo. E para fazer esse ovo, eu vou incluir uma manteiga. Porque manteiga é mais natural, tá? Do que a margarina. O que é que vai diferenciar no emagrecimento? A quantidade que eu uso. Se eu exagerar na manteiga, se eu exagerar na margarina, aí o emagrecimento vai para o buraco, porque uma coisa é ser saudável, outra coisa é ser. Uma coisa é ser saudável, outra coisa é ser interferir no emagrecimento, tá? O que interfere no emagrecimento, gente, por que está aparecendo a imagem errada para vocês, meu Deus? Para mim aparece a imagem certa, para vocês aparecem a imagem errada. Eu vou ficar doida. Agora sim. Para mim aparecia a imagem certa. Tá bom. Uma coisa é ser saudável, outra coisa é interferir no emagrecimento. O que interfere no emagrecimento é a quantidade que eu vou comer. Esse negócio de comer à vontade, tem que ter muito cuidado com isso. Porque se eu comer à vontade é comer até se entupir, você não vai emagrecer. Porque o seu estômago tem limite. Por que você não respeita o limite do seu estômago? Comer até se entupir, comer até passar mal, passar o dia inteiro comendo. Não tem como emagrecer desse jeito. Vou ligar, eu preciso deixar o olho aberto aqui. Tava bagunçando tudo.
Algo não está certo no reino da fantasia, gente. Eu não estou recebendo os comentários de vocês. Em um lugar aparece comentário, no outro não. É algum bug do YouTube. Mas paciência, vamos lá. Desistir não é a opção aqui. Vocês conseguem comentar? Vocês conseguem mandar um oi para a Nutri aqui nos comentários? Parece que está bugado hoje. Tá. Então, uma coisa é ser saudável e uma coisa é interferir no emagrecimento, certo? Ser saudável é o alimento, quanto mais natural, melhor. Interferir no emagrecimento é a quantidade que eu estou comendo, certo? Então, o que acontece? Eu posso comer o meu pão, eu vou incluir um ovo. Gente, nessa imagem tem 3 pães aparecendo, mas a quantidade é uma só, tá? A Nutri deu uma exagerada ali, então desconsidere esses 3 pães. Eu preciso arrumar uma outra imagem de um pão só. Eu vou incluir um ovo, por quê? Porque o ovo tem proteína. Eu preciso de proteína na minha alimentação. Proteína é o quê? Carnes e ovos. E todo alimento que tem proteína também tem gordura. E a combinação da gordura com a proteína é o que vai fazer você se sentir saciada. Para você sentir fome, só na próxima refeição. O problema de comer pão sem proteína é que você vai ter uma digestão rápida e aí você vai ficar com fome rápido, tá? Eu tenho uma imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, essa imagem bonitinha. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Essa imagem, ó. Ovo, já é um outro exemplo, né? Porque a última imagem o ovo estava diferente. Ovo, pão, um cafezinho, pode ser um café com leite, pode ser um café com chocolate, mas aí é cacau 100%, porque achocolatado é totalmente industrializado, gente, e não custa barato. De verdade. Não gasta o seu dinheiro com achocolatado, porque aquilo é um negócio que não vale a pena jogar dinheiro fora naquilo. Compra cacau e mistura açúcar. O problema não é o açúcar, o problema é a quantidade de componentes químicos que eles misturam para fazer um achocolatado. É tudo artificial. Agora, você vai colocar um cacau, que é natural, um açúcar que veio da cana, é natural, pronto. A única coisa que você não pode exagerar no açúcar, porque aí, né? Aí o barco afunda. Agora, o achocolatado, gente, Deus me livre, nem diet, nem light, nem zero, nenhum presta, tá? E eu coloco sempre a foto do mamão, porque é o que a maioria das mulheres comem no café da manhã. Mas, se você quiser outra fruta, fica à vontade. Esse aqui é um exemplo. Então, o que você tem que entender? Café da manhã, eu preciso. Café da manhã e lanche da tarde. Eu preciso ter. Aqui, ó, resumindo para você. Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um carboidrato, que pode ser o pão. Eu preciso ter uma proteína, que pode ser o ovo. Eu preciso ter um laticínio. A manteiga vem da onde? Do leite. Posso incluir, inclusive, um queijo, tá? Eu preciso ter um vegetal. Vegetal é o quê? Fruta, verdura e legume. Se eu quiser comer um tomate no café da manhã, eu posso, é vegetal. Ah, eu quero colocar um alface, posso. Ah, eu quero colocar um couve para fazer com ovo mexido, posso. Tá? Essa é a divisão ideal do café da manhã ou o lanche da tarde, porque as refeições são semelhantes. Próximo, almoço e jantar são refeições semelhantes. Então, você pode comer a mesma coisa nos 2 horários. Primeiro, o que é que o brasileiro come? Arroz, feijão, carne e salada, mas numa quantidade michuruca, que é essa imagem aí que eu estou mostrando. Tá? Uma folhinha de alface, 2 rodelinhas de tomate, normalmente é um monte de arroz, um monte de feijão, um pouquinho menos de feijão e um cheirinho de carne. Isso é que normalmente o brasileiro come. Às vezes nem salada tem, é só arroz, feijão e carne. Tá faltando comida nesse prato, gente. Tá faltando principalmente nutriente nesse prato. A dieta natural, ela visa nutriente primeiro. Por quê? Porque eu só encontro nutriente nos alimentos naturais. O que é nutriente? Minerais e vitaminas.
O seu corpo precisa disso. O seu corpo não precisa só de caloria, só de proteína, só de carboidrato. Não, ele precisa de vitaminas e minerais. Eu só encontro vitaminas e minerais nos alimentos naturais. Esses produtos industrializados têm vitamina feita lá na indústria. Não é a mesma coisa do que o alimento natural. Tá? Então, o que a pessoa come? Ela come ou um pouquinho, ou ela nem come os vegetais, certo? Agora, quando as pessoas vão comer macarrão, é isso aí, ó. É muito macarrão, um pouquinho de legume misturado e carne, quando tem, nem dá para ver direito, né? Ou também, muita gente come no almoço e no jantar o pão com manteiga e café, ou às vezes um leite, ou se não, um monte de gordinho, né? Isso que eu mostrei para você é basicamente o que as pessoas costumam comer no almoço e no jantar. E tá errado? Algumas coisas sim. Por exemplo, comer pão com manteiga e café com leite no jantar é errado. Completamente errado, tá? E algumas coisas está incompleto. Às vezes eu estou colocando salada no meu prato, mas ela não é na quantidade suficiente. Às vezes eu estou colocando muito arroz, às vezes eu estou colocando muito feijão. Às vezes, na maioria das vezes, a carne não é na quantidade suficiente. Então, às vezes você até está fazendo uma boa composição, mas ela não está completa, ela não está correta. E eu vou te ensinar agora como que ela tem que ser. Vai fazer uma divisão no prato, tá? Metade desse prato você vai colocar vegetais. Fruta, verdura e legume. Assado, cozido no vapor, cozido na água, cru, não faz diferença. Metade do prato vegetais. Certo? Igual eu coloquei ali na imagem. A outra metade você divide em 3. Uma parte dela é proteína, vai ser carne ou ovo. A outra parte você divide em 2. Aí eu coloquei aqui 2 exemplos. Eu posso, essa outra parte, arroz e feijão, que é o básico que o brasileiro gosta, ou pão. Aí o que eu dei de exemplo ali? Se eu for comer pão, eu posso fazer um hambúrguer, né? Eu coloquei uma ervilha, porque eu gosto de ervilha, eu misturaria ervilha. E na opção de lanche, eu coloquei o iogurte com sal, limão e orégano, eu faço um molho de iogurte. Ele fica semelhante a uma maionese, só que ele é natural, ele não é industrializado. Ai, Nuto, quero fazer uma maionese caseira. Pode, não tem problema nenhum. Nesse caso, você só tem que priorizar o natural. Maionese industrializada é diferente de maionese caseira. Entendeu? Então, ali eu tenho 2 exemplos para você fazer um lanche ou para você comer comida. E aí, ai, eu não quero comer pão, quero comer tapioca. Pode. Pão não é feito de trigo e farinha branca? Tapioca não é feito de polvilho, que veio da mandioca, que também é farinha branca? Então pode, não tem problema nenhum. E aí, eu pedi para a inteligência artificial fazer umas imagens para vocês verem. Ó, por exemplo, esse prato, ele tem muito mais arroz e feijão do que salada e carne. Ele está numa composição legal? Está, só que a quantidade não tem equilíbrio, né? Esse prato aqui, ó, puro macarrão com um pouquinho de vegetal. Cadê a proteína da carne? Cadê? Agora, esse prato aqui, que era o que estava aparecendo o tempo todo, deixa eu mostrar para vocês. Esse prato aqui, ó, esse aqui é prato típico. Arroz, farofa, batata frita. Olha a quantidade que ocupa o prato. Olha a quantidade de salada, uma miserinha. Olha a quantidade de carne, uma miserinha. Esse prato aí tem muito carboidrato, tem excesso, né? Aí, agora eu vou te mostrar. Esses são os pratos que estão com desequilíbrio, estão incompletos, tá? Agora eu vou te mostrar um prato correto. Por exemplo, esse. Metade do meu prato é de vegetal.
Aí eu tenho a carne, tenho o arroz e tenho o feijão. A forma como ele foi organizado é diferente da forma como eu te mostrei. Mas ele continua fazendo a divisão correta. Esse prato aqui, essa foto aqui, ela tá com um problema que ela quer aparecer o tempo todo. Meu Deus do céu. Essa foto aqui já não tem arroz e feijão. Você pode comer sem arroz e feijão se você quiser, não tem problema nenhum. A diferença é que quando eu faço errado, eu tiro o arroz e feijão e continuo comendo a mesma quantidade dos outros alimentos. É por isso que eu fico com fome. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a quantidade dos outros alimentos. Ó. Não quero comer arroz e feijão? Metade do prato de carne, metade do prato de vegetais. Aí eu vou me sentir saciada. O que é isso? Eu vou sentir que eu comi o suficiente, eu só vou sentir fome no horário da próxima refeição. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma foto aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Essa foto aqui. Eu tenho salada, carne, um arroz temperadinho, um pouquinho de farofa, um pouquinho de feijão. Essa foto parece que está equilibrada. Se você for olhar a farinha, a farofa é feita de farinha branca. O arroz é um cereal que dá para fazer farinha branca. Se você for somar, metade do prato praticamente tem arroz e farofa. O que eu teria que fazer ali? Diminuir um pouco desse arroz, aumentar a salada e eu colocaria mais um bife. Então, essa é uma foto clássica que mostra para você que às vezes o meu prato parece que está certo, mas um detalhe mostra que não está. Aí você fala, não consigo emagrecer. É nos detalhes que fazem a diferença. Esse aqui agora que eu estou mostrando para vocês é o esquema do prato, tá? Metade de vegetais, a outra metade eu pego proteína, que é prioridade, e depois eu divido em carboidratos e feijões, tá? E outro detalhe importante, você começa a montar o seu prato pela carne ou ovo, que é a proteína, depois você coloca o vegetal. Por último, você vai colocar o carboidrato, que é o arroz, é o pão, é a tapioca, o macarrão. Essa é a ordem certa para montar o prato. Ok? E para finalizar a nossa live, vamos de tarefas. Porque se você não tiver uma tarefa para aplicar o que você aprendeu, o resultado vai se perder. Primeira tarefa. Próxima refeição que você fizer, você vai enviar ela para a Nutri no Instagram, tá? Seria legal se você postasse nos seus stories e marcasse Nutri Clariane. Maravilhoso. Que aí eu vou conseguir repostar sua foto. Mas se você não sabe fazer isso, manda para mim no direct do Instagram a foto do seu prato. Ai, Nutri, mas eu não sei se está certo. Mas essa é a intenção, você está aprendendo. Se você não me manda, não sabe se está certo, você não vai aprender. Se tiver com algum erro, eu vou te ensinar. Não vou puxar sua orelha, eu vou te ensinar. Compreendeu? Então, primeira tarefa. Na próxima refeição que você fizer, você vai tirar foto do seu prato e vai enviar para mim no Instagram Nutri Clariane. Ou posta no seu story, que eu acho mais legal. Tá? Segunda tarefa. Você vai, se não tiver, arrumar uma garrafa para beber água. E se você tiver, você vai agarrar nessa água e vai levar essa garrafa com você para onde você for. Esse é um desafio diário, gente. Lembrar de carregar essa bendita dessa garrafa. Ontem na live eu esqueci de trazer a garrafa para cá, para você ver que a vida não é perfeita. É sempre assim. Uma hora ou outra vai ter um desafio. O que a gente tem que fazer? Mandar para frente, enfrentar. Hoje eu não esqueci, tá? Terceiro, para você bater a meta de água. Por isso que você tem que ter a garrafa junto com você. Terceira tarefa. Lembra que eu falei que na hora de montar o seu prato, a primeira coisa que você tem que pegar é a proteína, porque a proteína é prioridade? Então é isso que você vai fazer. A partir de agora, em todas as refeições, a primeira coisa que você vai colocar no seu prato é proteína. Segundo, vegetal.
terceiro carboidrato, certo? Parece, ai, nossa, eu não tenho três tarefas. Gente, coisa simples. Vou fazer minha refeição. Primeira refeição que você fizer depois que assistir essa live. Tira uma foto, manda no Instagram Nutricariane. Isso não tem dificuldade. Segunda tarefa, beber água. Ter a sua garrafa. Não tem dificuldade. Pode ser garrafa descartável. E terceira tarefa, na hora de montar o meu prato, lembrar que a Nutri disse que primeiro eu coloco proteína, depois eu coloco vegetal e, por último, o carboidrato. Combinado? Espero que você comece a aplicar, porque é aplicando que você vai ter resultado. E me conta esses resultados, por favor. Combinado? Amanhã, às 8 da manhã, a nossa live 3 é a live mais importante. Eu vou te ensinar a fazer jejum natural e eu vou abrir as inscrições para o meu acompanhamento. Porque sim, muitas mulheres conseguem dar os primeiros passos de emagrecimento com tudo que eu ensino durante o desafio que é gratuito. São 5 lives gratuitas onde eu te ensino os primeiros passos da dieta natural. E sim, se você aplicar, você consegue emagrecer. Mas são os primeiros passos. E muitas mulheres, às vezes, nem conseguem dar os primeiros passos sozinha. E isso é normal, isso é muito comum, acontece muito. A questão é que tudo na vida, a gente sempre acaba tendo dúvidas. A gente sempre acaba se perdendo. Por exemplo, eu não mostrei um prato para você? Parece que está correto esse prato. Parece que está correto, parece que está certinho. A quantidade de carboidrato que tem, a quantidade de farinha e de arroz, somadas, elas estão em excesso. Aí, o que, que acontece? Eu estou fazendo meu prato, achando que está certo, mas não está. O que está faltando nesse prato? Está faltando salada, está faltando vegetais. Apesar de parecer que tem bastante, não é a quantidade suficiente. Está faltando também proteína. Apesar de parecer que é suficiente, não é. Esse prato, ele parece que é maravilhoso, parece que está perfeito, mas ele está em desequilíbrio. E aí, no começo, eu vou bem, porque eu já organizei a minha alimentação, com o que eu aprendi com a Nutri Clariane. Só que conforme o tempo vai passando, são os detalhes que fazem a diferença. E para eu conseguir ver os detalhes, sem ficar achando que o problema sou eu, ai, só eu que não consigo emagrecer, eu tenho uma estrela na testa. Não, você não tem. É que você não tem a experiência que a nutricionista tem. Então, o desafio de emagrecimento, que é gratuito, são 5 lives onde eu te ensino os primeiros passos, é para você começar a emagrecer. Mas eu sempre falo assim, dentro do emagrecimento, na vida, né? Existe o seguinte: primeiro você aprende, que é o que eu estou ensinando para você aqui nessas 5 lives. Aí você começa a aplicar, reforçando. As lives são gratuitas. Porque tem gente que fala assim, ai, a Nutri não ajuda nada, ela só quer vender o acompanhamento dela. Ajudo. 5 lives gratuitas, uma semana inteira. Ajuda e muito. Tem mulher que já emagreceu 20 quilos só participando desse desafio. Então, ajuda muito. Então, você aprende, você recebe as primeiras orientações. Aí você começa a aplicar. Você só vai ter resultado se você aplicar. Não vai ser perfeito, não vai ser certinho. Vai ser o melhor que você puder, sem se cobrar. Tá? Aí você começa a aplicar, você começa a ter resultados maravilhosos. Só que você também vai começar a ter dúvidas. Dúvida se está fazendo certo, dúvida se o resultado está bom, dúvida se dá para fazer isso ou se dá para fazer aquilo. E aí, o que, que acontece? Você precisa ter a Nutri para te acompanhar, para saber quais são essas suas dúvidas, para solucionar essas suas dúvidas, para te direcionar. Fazendo o quê? Orientando você. Aí renova o ciclo. Eu vou aplicar, vou ter resultado, vou ter dúvidas, volto na Nutri de novo, recebo orientações. Entendeu?
E é por isso que eu tenho o nosso acompanhamento de dieta natural, onde você recebe cardápio, recebe orientações, tem acesso ao meu WhatsApp individual para solucionar todas as suas dúvidas, para eu te acompanhar e te direcionar dentro do seu emagrecimento. Você emagrecer com saúde, sem perder massa muscular, sem ganhar envelhecimento e flacidez. Essa é a minha prioridade. Direcionar e te acompanhar na alimentação natural para você emagrecer com saúde, porque assim você não engorda de novo. Além de não envelhecer, você não engorda de novo. Então, amanhã, aula 3, que é a mais importante, onde eu vou te ensinar primeiro a fazer o jejum natural, que é uma estratégia maravilhosa, que faz você emagrecer muito mais rápido, com saúde, que não é jejum intermitente, é jejum natural, tá? E em seguida eu vou abrir apenas 10 vagas do meu acompanhamento em dieta natural. Sim, são apenas 10 vagas, porque o acompanhamento ele é individualizado, eu não consigo atender mais do que isso, tá? Fica esperta amanhã, às 8 da manhã, que vai ser a live mais importante da semana, uma live incrível, com resultados maravilhosos de dieta natural. Ao longo do dia de ontem, eu enviei vários resultados para vocês no grupo. Hoje vou enviar vários resultados também para você acreditar. Quando você toma a decisão de vou cuidar de mim, você consegue ter resultados. As minhas alunas começaram aqui, na live, no desafio gratuito, tendo seus primeiros resultados. Tomaram a decisão, vieram ser minhas alunas, e é por isso que vocês hoje conseguem ver esses resultados tão maravilhosos. E agora, chegou sua vez. Toma a decisão. E, ó, são só 10 vagas. É só realmente para quem está decidida. Rosa, beijo, beijo, beijo. Até amanhã na nossa live 3 do Desafio de Emagrecimento. Obrigada por estar comigo nessa semana maravilhosa, que eu tenho certeza que se você aplicar, você vai ter resultados maravilhosos, tanto quanto eu tive e as minhas alunas. Beijo, até amanhã. Tchau.